Hey Otaku, eu sou Gushi e hoje vamos falar de uma das lutas mais marcantes do mangá de Kimetsu no Yaiba, o conflito entre os dois usuários da respiração do trovão, Zenitsu Agatsuma e o Lua Superior 6, Kaigaku. Mas antes de tudo, você sabe por que os usuários da respiração do trovão são extremamente rápidos? É porque eles deixam um like aqui no vídeo, então já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal se ainda não é inscrito. Assim você faz com que o YouTube te envie os novos vídeos e ainda ativa sua respiração. Obrigado a todos que estão sempre me apoiando e ajudando o canal a crescer. E para quem quiser apoiar a obra Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, eu vou deixar aqui na descrição um link para você conferir os mangás da obra, que sinceramente são muito bonitos e dão uma experiência completamente diferente da experiência do anime. E agora, chega de enrolação, vamos ao vídeo! Antes de começar a falar sobre a batalha, vamos apresentar primeiro os dois lados. De um lado temos Kaigaku, o antigo aprendiz da respiração do trovão, que agora havia se tornado um Oni. Graças a essa decisão do Kaigaku, o vovô de Zenitsu, Jigoro Kawajima, que também era o sensei do Kaigaku, cometeu sem pouco, mas aparentemente o Kaigaku não se portava tanto com a perda do seu mestre. Como usuário da respiração do trovão, o Kaigaku era um prodígio e dominava 5 das 6 formas da respiração. A única forma que ele nunca conseguiu dominar foi a primeira forma, que ironicamente é a forma em que o Zenitsu é especialista. O Kaigaku ele tinha uma personalidade extremamente egocêntrica, sempre pensando em si mesmo e na própria sobrevivência, nunca nem mesmo cogitando pensar na vida daquele que está ao seu lado enquanto a sua está em risco. O Kaigaku ele foi responsável por 2 atrocidades na obra. A primeira, que já foi citada, foi a morte do Jigoro Kawajima, o ex-pilar do trovão, causada por seu aluno ter ido para o lado dos demônios. E a segunda foi a morte de todas as crianças que viviam no orfanato junto com Gyomei Himejima. O Kaigaku foi a criança que se deixou ser manipulado pelo Oni e acabou provocando todo aquele ataque. E do outro lado temos Zenitsu Agatsuma. Todos conhecemos Zenitsu como alguém chorão e medroso, mas no momento em que ele dorme, ele se torna o caçador em que todos sabemos que ele é. Um Demon Slayer incrível, capaz até mesmo de se igualar em poder com Onis extremamente poderosos. Mas para essa batalha com o Kaigaku, o Zenitsu ele foi acordado, sem nenhum tipo de medo ou insegurança. Porém o contexto criado através dessa postura do Zenitsu é algo muito importante e que deve ser levado em consideração. Afinal, como alguém como o Zenitsu trocou completamente a sua personalidade em questão de alguns capítulos. Bom, vamos começar pelo final do treinamento pilar, que para quem não sabe, a organização de caçadores criou um circuito de treinamento, feito por fases, e cada fase era comandada por um pilar. Zenitsu já estava na última fase treinando com o Pilar da Pedra, quando recebeu uma carta, e essa carta era a comunicação sobre a morte do Jigoro Kawajima e a transformação em Oni do Kaigaku. Zenitsu claramente ficou muito mal lendo a carta, e passou a refletir durante todo o resto do treinamento. E com isso, ele acabou ganhando essa maturidade e confiança para conseguir lidar com o Kaigaku. E o Zenitsu pegou todo aquele fardo que existia naquela situação e decidiu que ele mesmo carregaria o fardo e resolveria o problema como um adulto. E agora vamos falar como aconteceu o confronto entre os dois. O encontro de Kaigaku e Zenitsu foi um dos primeiros conflitos entre caçadores e luas superiores durante o arco do Castelo Infinito. O Zenitsu já entrou no castelo em busca de caçar o Kaigaku, já que intuitivamente ele sabia que seu ex-superior era alguém forte o bastante para carregar o cargo de lua superior. Em pouco tempo, sendo guiado por seus instintos, o Zenitsu encontrou o Kaigaku. A luta primeiramente se iniciou de maneira verbal, com o Kaigaku tentando ofender o Zenitsu. Quando ambos estavam ao mesmo lado, o Kaigaku sempre foi muito hostil e sempre desmerecia os esforços que Zenitsu fazia. Mas agora a situação era bem diferente. Primeiro, o Zenitsu sim, ele respondeu, desmerecendo o cargo de Lua Superior, e depois começou a questionar o porquê dele ter feito o que fez com o vovô Jigoro. Até que o conflito se iniciou após o Zenitsu dizer que tanto ele como Kaigaku eram 2 fracassados. Nenhum deles tinha sido capaz de dominar por completo a respiração do trovão. Então o Kaigaku se sentiu ofendido e finalmente atacou. E na primeira troca de golpes entre os dois, Zenitsu feriu Kaigaku com um movimento que simplesmente assustou seu adversário. Ele usou uma velocidade para esse ataque bem maior do que as que vimos antes, mostrando que Zenitsu não estava ali para brincadeiras. E em meio àquilo, Kaigaku meio que lembrou do terror que ele sofreu com Kokushibo, aquele que foi o demônio que transformou ele em um Oni. E assim resolveu que Zenitsu não era tão perigoso
quanto aquele que ele temia, e novamente voltou para o combate, e dessa vez foi com tudo, usando a segunda, a terceira e a quinta forma da respiração do trovão, que aparentemente ele reforçou com algum tipo de Kekinjutsu de forma consecutiva, e com essa sucessão de golpes, ele jogou o Zenitsu em um dos lugares de queda livre que tinham em meio ao Castelo Infinito. Caindo em queda livre, o Zenitsu começou a se lembrar da sua época como aprendiz, e o tanto que ele odiava e respeitava o Kaigaku ao mesmo tempo. Para Zenitsu, como o Kaigaku também era importante para o vovô, eles precisavam no mínimo se respeitar. Mas parece que para Kaigaku isso não foi suficiente. Ele jogou tudo que ele tinha e tudo que podia fazer ele feliz fora. E aqui o Zenitsu tomou uma decisão, que era o momento deles se separarem. Nada mais seria como antes. E usando um movimento extremamente rápido, bem mais rápido do que aquele primeiro movimento do início, o Zenitsu usou seu trunfo, a sétima forma da respiração do trovão, o estilo que ele próprio criou. Ele avançou contra Kaigaku e em questão de um instante, a cabeça do Kaigaku já não estava mais colada ao seu corpo. Kaigaku ainda se lamentou e criticou dizendo que o Jigoro havia privilegiado o Zenitsu, mas como resposta, ele recebeu um não. Aquela forma foi criada pelo próprio Zenitsu para ter uma luta de igual para igual com ele. No fim, os dois estavam caindo juntos, naquele mesmo buraco sem fundo do Castelo Infinito. Kaigaku chegou em meio a seu desespero a dizer que morreria junto com Zenitsu, já que aquela queda mataria ambos. Foi quando Yushiro apareceu. Ele salvou o Zenitsu e disse ao Kaigaku que morrer sozinho daquela forma era simplesmente patético. Com o fim da luta, temos Zenitsu agora inconsciente, por causa dos seus esforços e pelos danos que levou na sequência de golpes do Kaigaku. E aqui no vale entre a vida e a morte, ele pode ver do outro lado do rio o seu avô Jigoro Kuwajima. E começou a falar que queria se tornar um pilar enquanto Jigoro ainda estava vivo. Em vários momentos ele se desculpa e pede pelo perdão de seu mestre, até que o Jigoro finalmente lhe dá uma resposta, e ele pronuncia as seguintes palavras: Zenitsu, estou orgulhoso de você. E assim Zenitsu volta à vida, após ele ser ressuscitado por Yushiro. E bom, essa foi a luta entre Kaigaku e Zenitsu, uma luta realmente bem marcante e extremamente rápida, entre dois usuários da respiração do trovão. Espero que tenham gostado, e se gostou, tudo que eu peço é o seu like, porque assim você me ajuda e ajuda o canal a continuar crescendo. E no mais, é isso, um beijo, um abraço e falou!